Opa, você clicou aqui em mais um corte do Arquibancada Tricolor. Se você gostar desse corte agora, deixe o seu like e se inscreva, dê essa moral para o nosso trabalho. Tamo junto, hein? Cara, olha, vou te falar, né? Eu estava num outro evento, né? Então não pude assistir o jogo ao vivo, vi umas partes do jogo, mas quando eu vi a escalação já fiquei feliz. Não sei se eu já mencionei aqui, talvez alguma vez eu devo ter mencionado, mas eu adoro esse esquema de 3 zagueiros. Para mim funciona muito bem. O São Paulo devia jogar eternamente assim. E de novo, cara, de novo, não é possível que todo mundo esteja errado e só o nosso treinador esteja certo, né? O time joga no 3-5-2, 3-4-3, a defesa fica bem protegida, o meio de campo fica bem populado e o ataque funciona. Então, cara, será que tá muito difícil de escalar esse time para Libertadores? Esse time ganharia do Atlético no meio de semana, cara. Ganharia. Porque a postura foi outra, a mobilidade, claro que eu vi depois, né, os lances, vi depois o jogo, e gostei, cara, do William Gomes, né, eu falo aqui também, todo mundo fala, né, acho que é o reserva imediato do Ferreirinha, ele tem as mesmas características, não adianta você colocar o Nestor no lado esquerdo, ou o Lucas ali, que você muda muito o jeito do time jogar, então, para mim, sair o Ferreirinha é o William Gomes, cara, ele já se mostra pronto para algumas partidas. Vai oscilar? Vai ter jogo que ele vai mal? Vai ter torcedor que vai falar, pô, tá vendo, o cara, vocês ficam pedindo o cara não joga. Vai acontecer, é normal, ele é jovem, mas ele é o cara que tem que jogar ali. E para mim, cara, esse esquema é vida. A zaga foi muito bem, pelo que eu vi. O Juan fez uma ótima estreia, Sabino seguro, né? O Pearez tomou um amarelo ali e tal, mas beleza, dentro de um padrão de zagueiro, né? Zagueiro toma cartão mesmo, tem jeito. O meio de campo com o Marcos Antônio tem outra mobilidade. Pô, eu falo aqui também isso, que acho que é o cara que tem a característica mais parecida, talvez, com a do Alisson. O Santi fazendo o primeiro volante ali, você vê que eu não falei longo, né? Falei Santi. Fazendo ali a marcação de primeiro volante, protegendo bem aí essa subida, essa mobilidade do Marcos Antônio. Então, assim, não é que o Lisieiro, de novo, vou falar aqui, não é que o Lisieiro foi mal. Para mim, ele foi um dos melhores do time contra o Atlético. Dentro daquele mar de jogos e performances ruins, o Lisieiro não foi mal. Só que são características diferentes, são perfis diferentes. Então, o Marcos Antônio, ele é um cara que ele consegue fazer essa movimentação de pegar a bola ali na zaga e levar para o meio de campo. E me parece que funcionou muito bem. Claro que ver os melhores momentos é diferente de ver o jogo, né? Mas pelos comentários de todo mundo, o São Paulo fez um jogo muito seguro, tomou alguma pressão ali no fim, que era normal, o Cruzeiro vir para cima, mas eu faria esse esquema de jogo para pegar o Botafogo na quarta-feira. Para mim, é a forma de você competir com um time veloz, um time que tem um meio de campo rápido. Você vê que Botafogo e Corinthians, sábado, que eu tive oportunidade de assistir, o Botafogo com 3 passes chega na cara do gol. Então o São Paulo tem que bloquear muito esse meio de campo aí. Eu acho que essa formação de ontem, para mim, seria para o resto do ano, viu, Pedro? Não, todo mundo, muita gente falando também dos 3 zagueiros. E para quem não sabe, o Ricardo Senna sempre foi um grande defensor dessa formação. O Zubeldia escutou ele, acredito eu. E deu certo, né? Deu certo ontem. Contra o Palmeiras também, que o São Paulo tinha jogado com 3 zagueiros. O São Paulo conseguiu ter uma criação, né, um pouco melhor. Porque é impressionante. O time reserva ontem do São Paulo com essa formação teve muito mais criatividade do que o time contra o Atlético Mineiro na quinta-feira, né? Um jogo decisivo de Copa do Brasil. Queria saber de você, Oliveira, suas impressões gerais. Você destaca outros jogadores, além do William Gomes, além do Juan, que o Senna comentou também. Queria saber a sua opinião. Esse esquema de 3 zagueiros, o Zubeldia geralmente usa nesses times alternativos, né, no Campeonato Brasileiro. Já ficou muito claro para mim. 3 zagueiros, time alternativo, Campeonato Brasileiro. 2 zagueiros, uma linha de 4 ali, e nas Copas, com o time todo titular. E eu vejo, assim, o time alternativo do São Paulo, como o Pedro disse, muito mais criativo, mais solto e com um meio de campo mais potente, mais inteligente, digamos assim, nas dinâmicas que acontecem no jogo. O que eu tenho sentido do outro time, o titular, obviamente, que o time titular, no seu conjunto, é mais forte que o time alternativo, mas menos criativo. Menos mutável durante o jogo. Eu vejo o time do São Paulo, quando joga de uma maneira alternativa, que às vezes entra um Lucas, entra um jogador que é titular,
tem uma potência muito grande. Então, assim, eu não vejo problema de mesclar esse time um pouco, pelo menos o titular, para colocar um pouco mais de velocidade, de criação. Gosto muito desse time. Talvez o Zubeldia não tenha a confiança de colocar esses de 3 zagueiros num jogo hiper importante, tanto é que poupou seus titulares para o próximo jogo contra o Botafogo. Mas é um adversário muito inteligente e muito que usa a mobilidade de uma maneira muito eficaz, né? E o São Paulo vai ter que estar esperto para isso. E esses jogos alternativos, o que é um ponto positivo, mostra para todo mundo, inclusive para o Zubeldia, porque não é possível, né, que não vê que alguns jogadores rendem muito quando entram em campo em algumas posições. Óbvio que não é titular tirar todo mundo, mexer totalmente no ataque e, assim, colocar o ataque que foi ontem. Mas e por que não em alguma situação, sabe? Num segundo tempo. Eu não acho impossível essa mudança, só que a gente não consegue ver ainda. Aí o Zubeldia, ele sempre justifica. Ah, não, mas é a função, é a característica de cada jogador. Eu faço assim, e ele cita muito bem, sempre, quando ele fala do Eric, principalmente, quando ele fala do William Gomes, não. É que diante do jogo, do adversário, eles que têm tal característica, eu coloco os dois juntos. Mas eu acho que tem um entrosamento gigantesco entre o Eric e o William Gomes, e a gente viu isso ontem, inclusive com o André. Eles treinam muito para isso. E quando os três entram em campo, eles vão muito bem. Coisa que a gente não está vendo no ataque oficial do São Paulo, que é do time titular. O ataque oficial do São Paulo não consegue fazer o que o São Paulo fez ontem. Então, assim, algo tá errado. Algo precisa ser mudado às vezes. Não precisa ser, tipo assim, uma coisa linear. Sempre vai ser assim. Não, o São Paulo tem opções. E esses jogos alternativos servem para isso. Então, gostei muito do time do São Paulo como um todo. Eu acho que se defendeu bem. Os jogadores que estrearam, obviamente que ainda falta um entrosamento, aquela coisa com a equipe e tudo mais. Mas, assim, diante das adversidades, tudo certo também. Eu acho que chamaram a responsabilidade. Vestiram a camisa do São Paulo muito bem. E é isso, esses jogos são importantes para isso. E eu vejo um ponto positivo também, o que o São Paulo tem feito nessas partidas, que está construindo um time bem muito. E aí, curtiu esse corte do Arquibancada Tricolor? Então deixe o seu like e se inscreva para acompanhar tudo em relação ao São Paulo Futebol Clube com a melhor equipe de comentaristas.